Nascido em São Paulo, ele se formou em economia, fez carreira como administrador de empresas e presidiu a Associação Comercial de São Paulo, onde criou o impostômetro. Começou a carreira política no PDS como secretário de Estado do governador Paulo Maluf. Foi eleito deputado federal constituinte pelo PL, mandato exercido entre 1987 e 1991. Ainda pelo PL, tentou a presidência em 1989 e o Senado em 1990, sempre com forte atuação contra a alta carga tributária no Brasil. Mais tarde, trocou o PL pelo Partido da Frente Liberal, o PFL, que passou a se chamar DEM de Democratas. Em 2010, foi eleito vice-governador na chapa de Geraldo Alckmin. Um ano depois, deixou o DEM para participar da fundação do PSD ao lado de Gilberto Kassab. No governo da ex-presidente Dilma Rousseff, foi ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa entre 2013 e 2015. E depois foi para a presidência do SEBRAE, cargo que ocupou até junho passado. Criador do Simples para arrecadação de impostos de pequenas empresas e defensor da simplificação tributária, Guilherme Afife Domingos, aos 74 anos, é pré-candidato à presidência pelo PSD. Ele está no centro do Roda Viva de hoje. Bem-vindos a mais este Roda Viva, o mais tradicional programa de debates da TV brasileira. Hoje ocupa o centro da Roda Viva o pré-candidato à presidência Guilherme Afife Domingos. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook. Para conversar com Guilherme Afife, convidamos Sérgio Lamute, repórter e colunista do jornal Valor Econômico, Gilberto Amêndola, repórter de política do jornal O Estado de São Paulo, Thaís Herédia, jornalista do canal My News, Tiago Uberreis, repórter da Rádio Jovem Pan, João Vilaverde, jornalista e autor do livro-reportagem Perigosas Pedaladas, e Nicola Tingas, economista-chefe da ACREF, Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento. Somos supervisionados e caricaturados em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. No próximo dia 16, teremos a presença do governador do estado, Márcio França, candidato à reeleição. Convidamos os dois outros pré-candidatos ao governo de São Paulo, mais bem posicionados nas pesquisas de opinião, mas estamos encontrando dificuldade de conciliar agendas. No dia 23, retomaremos nossa série de entrevistas com os pré-candidatos à presidência, com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB. E no dia 30 de julho, Jair Bolsonaro, do PSL. O nosso entrevistado de hoje não fez qualquer restrição ou exigência quanto à bancada de entrevistadores, escolhidos livremente pela produção do programa. Boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite. O senhor já foi candidato à presidência em 89, certamente o senhor já sonhou muito o que fazer quando presidente do Brasil. Numa eventual presidência, qual medida o senhor gostaria que passasse para a história ligada ao seu nome? Bom, em primeiro lugar, é um grande prazer participar mais uma vez do Roda Viva. Isso foi quase 30 anos atrás, 29 anos. Então é uma honra, um programa de tanto prestígio. Para nós também. E me permita até saudar a todos os meus convidados, o Paulo Somussi, que é presidente da UNEX, que é a União Nacional das Empresas de Comércio e Serviços, que representam quase 8 milhões de empreendedores por livre adesão. Quero saudar também os meus amigos, o Coronel Camilo, o Walter Yoshi, Evani Bosco, o Andréa Matarazzo e o Rubens Figueiredo. E saudar todos os nossos entrevistadores. Sonhar é importante. E o sonho nosso sempre foi uma nação que determina ao Estado o que ele deve fazer. E não o contrário. O Estado querendo determinar à nação o seu destino. O Brasil de hoje é um Brasil que tem um divórcio muito grande entre nação e Estado. Aquele movimento de 2013 foi a gota d'água. Ali foi dito com todas as letras: vocês não nos representam.
Então é um problema de legitimidade e de representação. E eu acho que é por aí que nós temos que começar o processo de costura, porque o Brasil, de cima para baixo, não deu certo. Vamos ter que construir um novo país, de baixo para cima, e isto inclui a representação política com o voto distrital. Thaís Herédia, começando a nossa rodada aqui de entrevistadores. Que bom, boa noite para o senhor. Nós estamos vivendo uma novidade esse ano, que é a restrição ao financiamento de campanha. Como é que o senhor vai financiar a sua campanha? Eu pretendo financiá-la com o crowdfunding. Exatamente. Aliás, a campanha de 89 já foi assim. Eu tive uma adesão espontânea extraordinária. Mas o senhor acha que vai arrecadar o suficiente para bancar uma campanha à presidência? Olha, o suficiente, porque as campanhas para presidente, esses custos de campanha que foram inventados e que gerou esta máquina de corrupção, são custos absurdos. As campanhas têm que ser muito mais simplificadas. A campanha tem que dizer olho no olho do telespectador, com simplicidade, sem musiquinha, sem aquela manipulação toda que tem nas campanhas. Isso saía uma fortuna. Portanto, é o suficiente para fazer viagens num período tão curto de 45 dias e fazer um programa de televisão decente, em que a gente tenha a oportunidade de dizer o que pensa. Lamute. Boa noite, senhor. O senhor escreveu um artigo em meados do mês passado em que o senhor diz: quem pensa em ganhar eleições apenas com articulações e conchavos políticos pode repensar sua estratégia. A prática da velha política não encontra mais lugar no mundo em que as redes sociais e as mídias eletrônicas dão voz a frustrações e articulam movimentos que paralisam o país. O senhor foi secretário do governo de Paulo Maluf, secretário na prefeitura de Celso Pitta, secretário do governo de José Serra, vice-governador de Geraldo Alckmin e ministro da ex-presidente Dilma Rousseff. A trajetória política do senhor não é um exemplo bem acabado da velha política? Não, porque eu sempre defendi uma bandeira. Toda a posição que eu ocupei em cargo público, eu não fui servir a governo, eu fui servir uma causa. Em 40 anos, é esta a minha causa. Passei por todos os presidentes da República, ou em cargo público, ou representando a iniciativa privada através das instituições. Eu sou responsável no Brasil pelo simples. Desde a Constituição, que eu sou o autor do artigo 179 da Constituição, que criou toda a legislação que permite o empreendedorismo respirar. Então, faça uma análise da minha trajetória. Eu não servi a governos, servi a uma causa. Tiago. Doutora Fifi, que Brasil que nós estamos vivendo? Porque ontem os pré-candidatos se manifestaram sobre o que aconteceu no TRF4, a tentativa de tirar Lula da cadeia. Que momento é esse que o Brasil vive? Existe uma politização da justiça? O que efetivamente está acontecendo e como é que o senhor viu esse episódio de ontem? Eu vi estarrecido, sinceramente estarrecido, pelo grau de aparelhamento do judiciário. O judiciário não pode ser aparelhado. O judiciário ele tem que ser aquela reserva de isenção, ele que vai julgar. Na hora que você tem uma nítida posição de aparelhamento e de partidarismo, ele desmoraliza o judiciário perante a opinião pública. Eu fiquei satisfeito quando isso foi corrigido, tá? Mas nós devemos ficar muito atentos e colocar uma posição muito clara da sociedade contra esse tipo de iniciativa. Tingas. Doutora Fifi, boa noite. Boa noite, Tingas. Como atacar os problemas de curto prazo, mas, ao mesmo tempo, lançar uma agenda estratégica, crível, factível para toda a sociedade e não apenas para grupos de interesse específico? Bom, em primeiro lugar, o problema de curto prazo de hoje é o problema de longo prazo de ontem que nós não tivemos capacidade de acertar. Portanto, na hora que você vai atacar os problemas de curto prazo, você tem que ter uma visão de que eles não mudam de uma hora para outra. Mas o importante é você lançar as bases da mudança. O exemplo é a Previdência. A Previdência você não vai conseguir... Desculpe. Você não vai conseguir de uma hora para outra resolver. Até porque você tem privilégios adquiridos que você tem que contornar, mas você tem que dar prazo. Quer dizer, num prazo. E os agentes econômicos, quando percebem que este prazo que foi dado está na direção certa, eles passam a acreditar em que você está buscando o equilíbrio
orçamentário. Portanto, nós temos que atacar, sim, os problemas. A reforma da Previdência, a reforma federativa, a reforma tributária e a principal, a mãe de todas as reformas, a reforma do sistema político, com o voto distrital, para poder puxar a representação mais perto da sociedade. Gilberto. Boa noite, Afif. Boa noite, Gilberto. No último dia 17, os jornais noticiaram um encontro, um jantar entre o presidente licenciado do seu partido, Gilberto Kassab, e o ex-governador Geraldo Alckmin. Segundo se noticiou desse jantar, desse encontro, o Kassab teria dito que, se dependesse dele, a aliança entre PSDB e PSD estaria garantida para as eleições presidenciais. Então, eu pergunto ao senhor se o senhor conversou com o Kassab no sentido de convencê-lo da viabilidade da sua candidatura e se sua candidatura pode afetar, atrapalhar em alguma medida acordos já feitos em alguns estados, como Minas Gerais, onde o PSD tem o vice da Anastasia, enfim. Perfeito. Gilberto, você sabe da minha amizade com o Kassab e a liberdade que eu tenho de falar sinceramente. Dentro desta visão, o Kassab tem uma grande preocupação. É a eleição parlamentar. Porque a eleição de deputados é aquela que vai dar condição do partido sobreviver de acordo com as regras que aí estão. Então, ele buscou fazer o que eu chamo de APLs. Não são arranjos produtivos locais, são arranjos políticos locais. Exatamente para você ter um chapão, né, que permita eleger um maior número de deputados. Aliás, é a última eleição que vai ter isso, que vai acabar a coligação proporcional. Então, com esta visão, ele se pôs a campo de fazer o melhor nos maiores estados. Por exemplo, São Paulo, fazer uma aliança com o PSDB. Minas, fazer uma aliança lá com o PSDB, que é o Anastasia, né? Inclusive o partido indicando um vice-governador. Então, esses arranjos ficaram no nível local. Agora, eu divirjo do Kassab numa visão. Ele acha que é da amarração na base que vai dar a votação do presidente da República. Não, vai ser descolada a eleição. A eleição no Estado, ela tem uma lógica e a eleição presidencial, a lógica é outra. O povo vai escolher diretamente. E daí, a velha política, ela deverá ser abandonada. E segundo, essa história de uma polarização entre PSDB e PT, acabou. Por isso que nós vamos ter uma pluralidade e o que o eleitor está esperando? Opções. Ele quer opção, não é enfiar um produto goela abaixo, um produto que seja fora da especificação do mercado consumidor político. João. Candidato, o senhor entra na disputa num contexto de grave crise econômica brasileira, né? A dívida pública bruta saiu de 53% do PIB 4 anos atrás, no começo de 2014. Ela é hoje 76% do PIB e subindo. Quer dizer, um salto de mais de 20 pontos percentuais com proporção do PIB em apenas 4 anos. É um contexto de crise fiscal, o Estado está debilitado, o impostômetro, marca do senhor, aparece sempre o aumento de impostos, mas mesmo eles não são suficientes mais de cobrir todas as despesas do governo federal. A minha pergunta é o seguinte, outra marca do senhor é o Simples. Quando ele foi avaliado pelo Banco Mundial, os especialistas consideraram ele custoso, regressivo e potencialmente ineficiente. Ele custa uma renúncia fiscal da ordem de 85 bilhões de reais todos os anos. Não é o momento, dada a debilidade fiscal, de rediscutirmos programas justamente como o Simples? Olha, essa é a maior asneira que eu já ouvi alguém afirmar, principalmente o Banco Mundial, que para mim não tem moral nenhuma. Depois do que fez no Chile, não tem moral. Segundo, esse estudo foi encomendado, porque a Receita não gosta do Simples. E insiste em dizer que o Simples é uma renúncia fiscal. Não é, é um regime constitucional. Portanto, é um regime próprio. E o que eles estão falando? O que é renúncia fiscal? Que se todas as pequenas empresas pagassem o imposto que eles querem, dariam os 83 bilhões. Não, estariam todas mortas, porque não teriam condições de pagar. Portanto, o Simples, ele tem esta visão de ser o sustentáculo.
em termos de geração de emprego e de renda. Olhe agora o que aconteceu no último ano e no começo desse ano. Todas as vagas positivas de emprego são geradas pelo Simples. Infelizmente, esses economistas são muito bons, são bons teóricos, mas não conhecem nada da realidade. Eles não conhecem a força dos batalhadores brasileiros. Portanto, sempre tiveram em gabinetes, gerando teorias econômicas, mas não conhece a realidade lá na base. Portanto, o Simples é o que segura as pontas do Brasil. E recentes pesquisas, quando falam do empresariado, eles falam que o empresariado grande, ele está junto com a maracutaia da Lava Jato. E o pequeno é aquele que está levando o Brasil nas costas, porque ele sabe que é ele que gera emprego. Portanto, não leva em consideração essas críticas e, aliás, se a Receita continuar insistindo com a tese da renúncia, nós vamos para o Supremo para poder ordenar isso dentro do nosso regime. O Simples não é renúncia fiscal. Agora, candidato, forte da sua campanha é a questão do empreendedorismo. O senhor avalia que há milhões, 40 e tantos milhões de brasileiros empreendedores e outros tantos que desejam ser. O que o senhor falaria para os empregados, aqueles que não querem empreender e querem ser empregados? E hoje a gente sabe que tem 12, 13 milhões de desempregados, mais tantos milhões em subempregos. Qual seria a sua solução para essa parcela da população? Olha, hoje nós estamos vivendo um momento muito complicado, muito complicado. Porque você tem o desemprego conjuntural, o desemprego conjuntural, e tem o desemprego estrutural. O estrutural é a tecnologia avançando, substituindo mão de obra. Quando você vê hoje a mecanização do processo, numa indústria automobilística, por exemplo, com aqueles robôs todos trabalhando, você vê que uma indústria cresceu a produção e não cresceu o número de trabalhadores e não cresceu o emprego. Então, nós temos que olhar também este empregado e esse trabalhador na micro e na pequena empresa. Tem uma recente pesquisa feita insuspeitamente pelo Instituto Perseu Abramo, que é do PT. Eles foram fazer uma avaliação na periferia a respeito por que perderam a eleição. E fizeram uma pesquisa muito correta e foram consultar os empregados. Nós que defendemos a luta de classe, defendemos contra o patrão, eles falaram, escuta, desculpe, o patrão não é meu inimigo, não. Aqui não tem luta de classe. Eu estou vendo ele dar um duro danado para manter o meu emprego e buscar encomenda, e paga um imposto absurdo que não retorna. E nós não temos educação, não temos saúde, consciência de periferia mais pobre. Portanto, esta visão que nós temos é a visão de uma integração que não é da luta de classe, é da integração daqueles que possam gerar o emprego e renda. E quero ser muito claro, isso se chama economia social de mercado. Esta visão que esses economistas financistas não conhecem. Então, essa economia social de mercado não existe, por parte do governo, nenhum programa social que faça efeito se ele não for gerador de emprego e de renda. E isso, quem está segurando as pontas é essa imensa massa de batalhadores que eu pretendo representar nesta eleição. Candidato, o senhor falou desses economistas do Banco Mundial e outros que são críticos do Simples. A crítica da eficiência está na produtividade da economia dessas empresas que estão no Simples. A falta da produtividade é uma coisa que atinge a economia como um todo, mas os críticos do Simples, inclusive o Banco Mundial, tocam na questão da produtividade. O economista Marcos Lisboa, ele costuma dizer que o Brasil, enquanto o Brasil proteger as empresas que fracassam, os modelos que fracassam, a gente não vai conseguir alcançar uma taxa de produtividade eficiente que nos leve para um crescimento sustentado. O senhor concorda com isso? O senhor acha que o Brasil protege, que não deixa a empresa ruim quebrar?
e acontece com todos os níveis de empresas, sempre penduradas no Estado, ou por um benefício ou por uma ajuda? É esse estranho capitalismo brasileiro, que o capitalista só tem a lista. O capital ele vai buscar lá no fundo público, né, manipulado pela estatocracia. Mas isso vai para as empresas também que vivem de benefícios. Aí, essas são as empresas protegidas em reserva de mercado. Aqui no Brasil, nós temos uma política sempre protecionista de reserva de mercado. Agora, quando você pega o pequeno, essa massa não tem reserva de mercado, é regime de mercado. Ele está ali para competir, se não tiver condição, ele sucumbe. Então, essa política de proteção é dada, sim, a grandes empreendimentos através do subsídio, através da reserva de mercado, através do imposto que é reduzido, e nós temos hoje uma colcha de retalho no sistema tributário, exatamente feito para os maiores, não é para os pequenos. O pequeno ele só está protegido com uma marquise contra o entulho burocrático que é jogado em cima dele. Nessa eleição a gente tem Jair Bolsonaro e Lula como as maiores intenções de voto. Se a gente tirar o Lula, vai ter Jair Bolsonaro e Marina. E Ciro Gomes um pouco mais atrás. Por que o senhor acha que esses candidatos estão à frente e candidatos como que têm mais experiência política aparecem atrás nas pesquisas, com dificuldade de chegar a 2 dígitos, por exemplo? É como se diz no futebol, né? As cortinas do espetáculo ainda não foram abertas, né? Então você hoje está vivendo de nomes conhecidos, com exceção do Bolsonaro, que ele, pela sua forma de protesto, né? Ele está angariando uma simpatia de um setor, né? De um grande número. Não vamos diminuir, não. Mas nós vamos ter agora a abertura da campanha. E na abertura da campanha é importante que se tenha opções, que não se queira fechar para formar um oligopólio de candidatos. Nós temos que ter um regime de competição. Portanto, eu acho que tem que se dar oportunidade a outras lideranças, outras ideias, participarem dessa discussão em 45 dias de campanha. O senhor tem uma trajetória longa, foi candidato em 89. Por que o senhor, na última pesquisa do Ibope, o senhor não chegou a pontuar? Porque eu não fui colocado nem como candidato. Nem como candidato. Eu estou me colocando agora. Uhum. Até então, eu não fui convidado a nenhum Roda Viva. Aliás, muito obrigado, né? Para que eu pudesse expor as minhas ideias. Uhum. Afife, em relação a alguns pré-candidatos que se colocam nessa faixa do campo político do centro e da direita, tem repetido, inclusive o João Amoedo aqui nesse programa disse isso, que ele é um liberal na economia e um conservador nos costumes. Curioso para tirar o senhor da economia e perguntar se o senhor se considera um conservador nos costumes. Eu acredito que sim. Acredito que sim. Nesse pacote. Como é que você mede isso? Bom, quando esses candidatos falam em conservadorismo nos costumes, normalmente mas o que é conservadorismo no costume para eu poder responder para você? Vamos lá. Então, por exemplo, contra a descriminalização de drogas, contra a possibilidade do aborto, política de gênero. Quando esses candidatos falam em conservadorismo, normalmente eles estão falando dessas pautas. Bom, primeiro, você citou, são 3 pontos que você citou. Isso. E um é a criminalidade. Questão do aborto, questão de drogas e política de gênero. No aborto, eu acho que a legislação atual é suficiente. Tá? Política de gênero, sem problema, ela está aí. Né? Casamento homoafetivo. Ele já existe hoje até como contrato. Nada a se opor. A sociedade hoje já absorveu. Tá? São seres humanos. Né? Agora, o outro ponto que você falou? Droga. Esse é um ponto que me incomoda muito. Me incomoda demais. Porque hoje nós estamos arregimentando um exército de jovens para o comércio das drogas. Infelizmente, nós temos hoje uma política, e eu há muitos anos falo isso, porque eles querem fazer a diminuição da idade penal para 16 anos. Isso vai fazer com que esse jovem de 16 anos vá fazer um curso de pós-graduação na cadeia. Né? E nós não fomos atacar o principal problema,
que é o trabalho do jovem. Você veja que quem está morrendo são jovens. Onde está o maior índice de desemprego? É nesse mercado jovem. E quando eu falo jovem, eu tenho que pegar de 14 anos. Mas a nossa Constituição passou para 16 anos a idade mínima e 14 anos o aprendiz. Mas a regulamentação do aprendiz só foi feito para as grandes empresas, não foi feito para a pequena empresa. Então, o que é o aprendiz nas grandes empresas? Ele trabalha com 2% do universo empresarial. 98% está alijado. E um dos pontos principais do meu programa de governo é você voltar a ter um aprendiz com 14 anos, sem burocracia, voltar àquele salário de menor que existia, que é 70% de um salário mínimo, porque ele não pode trabalhar mais do que 6 horas, e a obrigatoriedade de se manter na escola. Mas pelo menos ele pode ter um emprego lá no armazém do seu José, que é na esquina da casa dele, ou na oficina de costura da dona Marta, que é também na esquina da casa dele, que isso daí foi proibido. Esse jovem sai da escola, nós não temos período integral, sai da escola, a mãe que está trabalhando fica desesperada porque ele na rua será cooptado pelo crime que está sumamente bem organizado. Afif, Gilberto, vamos agora para o rápido intervalo e já voltamos com o pré-candidato à presidência pelo PSD, Guilherme Afif Domingos. Fique aí, voltamos já. Estamos de volta ao vivo com o pré-candidato à presidência pelo PSD, Guilherme Afif Domingos. Na primeira rodada, deu para todo mundo fazer suas perguntas, abordamos assuntos bem diferentes em vários campos e agora mais uma rodada aqui, começando com o João Vilaverde. Candidato, é a segunda vez que o senhor é candidato à presidência da República. A primeira foi em 1989, uma campanha que tem muita semelhança com essa aqui, no número de candidatos, o caos na economia, na institucionalidade do país e o governo federal governado por originalmente vice do PMDB. Mas o senhor tinha naquele momento o Paulo Guedes, o economista Paulo Guedes, um economista financista, como o senhor citou no começo, no primeiro bloco, que era o coordenador econômico do teu plano. Ele hoje é a mesma figura, só que do Jair Bolsonaro, que lidera as pesquisas para a presidência da República, quando o nome do ex-presidente Lula é excluído. O senhor disse numa entrevista recente que ele teria trabalho para conseguir fazer as ideias dele vazarem para dentro da cabeça do Bolsonaro. O senhor poderia explicar isso? O senhor conhece o Paulo Guedes, sabe como ele pensa, conhece o Bolsonaro. Como é que é isso? É um competidor do senhor nessa campanha, né? Não, eu conheço o Paulo Guedes. O Bolsonaro eu não conheço. Agora, quando você vai olhar a vida pregressa, talvez tenha alguma dificuldade do conceito liberal na economia. Então, não vou aqui julgar, né? Mas eu acho que ele teria alguma dificuldade de colocar todas as ideias, até porque o próprio Bolsonaro declarou que em matéria de economia ele não conhece muito. Ele não conhece, no entanto, os votos dele falam um pouco pela cabeça. Deve ser isso que o senhor está querendo dizer, porque ele votou contra o cadastro positivo, que é um assunto que definitivamente agrada ao Paulo Guedes, votou contra o Plano Real e outras medidas como essa. É isso que o senhor se refere? Se você analisar a vida pregressa, sim. Agora, se ele se converter totalmente, é uma boa notícia. Candidato, eu fico me perguntando... Tiago, desculpe, agora eu já atropelei, porque eu vou pegar uma carona no João. Eu acompanhei muito a campanha do senhor lá em 89. Votou em mim ou não? Hã? Votou em mim? Ah, mas o voto é secreto. É secreto. Não vou falar nunca, nem de lá nem para frente. Mas quando eu soube que o senhor ia sair candidato, eu fiquei me perguntando, mas por que será? O senhor estava tão bem lá no Sebrae, né? Fazendo lá um trabalho, liderando aí uma série de pesquisas, inclusive, que deu para a gente entender bastante como muita coisa funcionava entre as pequenas empresas no Brasil. O senhor olha esse quadro, assim, parece paulista, que olha da janela, assim, vê o trânsito, pega o carro e vai também, porque não quer ficar fora.
eu não sou paulistano, os paulistanos que me desculpem, mas é uma brincadeira que eu faço sempre. O que deu na cabeça do senhor assim para resolver, olhando esse quadro que já está aí tão bagunçado no meio ali do centro, que o senhor parece fazer parte, e se meter numa campanha? Olha, primeiro, eu tenho um sonho, e falei no início do programa. E segundo, quem é que está defendendo os batalhadores? Esse segmento que segura o Brasil nas costas. Atacado pelos economistas de elite, dizendo que são favores e que não entendem do que é a economia real. Então eu falei, é uma oportunidade de nós botarmos a boca no trombone para poder defender exatamente esse segmento. Mas vai ter um trombone forte o suficiente para esse povo ouvir? Me abre um espaço, depois nós vamos conversar. Aliás, sempre que me abriram espaço, eu dei trabalho. Veja a campanha de 89. Tive que ser abatido a tiros, porque não interessava, né? Mas na última, aliás, foi até omitido que eu fui candidato ao Senado agora em 2006. E também, para o que o senhor está fazendo contra o Suplicy? Todos os jornais estavam dando que no dia da eleição, o Suplicy estava com 30 pontos na minha frente e acabou a eleição, eu estava no cangote dele com 8.300.000 votos, a 4ª maior votação do país naquela eleição. Portanto, me abram um espaço. Só isso que eu peço. Candidato. Vamos para o outro lado. Não, e em 89 o senhor tinha o bordão Juntos Chegaremos Lá. Sim. O senhor imaginava que em 89, em 2018, o Brasil estaria tão ruim como está hoje? Olha, mudou muito pouco. Quer dizer, daquele diagnóstico, eu tenho hoje um filme que eu apresento. Você assistiu? Né? Aquele filme que eu... Da pirâmide. Exatamente, o Triângulo de Ferro. O Triângulo de Ferro. Estatocracia, político à carta de votos e o capitalista brasileiro que só tem a lista, mas o capital ele vai buscar na estatocracia. Esse diagnóstico feito naquela época, o Estado não mudou nada. Ele só aumentou a estrutura do Triângulo de Ferro. A nação mudou muito, Tiago. Naquela época, na campanha, eu dizia, em 25 anos, o Brasil vai saltar para uma produção de mais de 200 milhões de toneladas de grão. Nós produzíamos 50 milhões naquela época. Hoje, nós estamos com 240 milhões de toneladas. Só que continuamos tendo estrada onde não tem produção onde não tem estrada, um caos de infraestrutura, porque o Estado não seguiu o caminho e a trilha da nação. E hoje, a nação pede passagem. O grande conflito que nós temos é a briga do Estado com a nação. A nação mudou muito. Nós temos hoje uma nação muito mais forte, só que o Estado insiste em tentar conter esse surto de desenvolvimento. Em 89, o senhor foi candidato com uma plataforma liberal. Sim. De lá para cá, os gastos públicos cresceram muito, a carga tributária cresceu muito. O senhor acha que hoje tem mais receptividade para uma plataforma liberal nessa eleição do que em 89? Como é que o senhor compara isso? Ou o brasileiro gosta de Estado grande? Olha, quero lembrar que o Muro de Berlim caiu em novembro de 89, em plena campanha. Portanto, nós ainda vivíamos muito a ilusão, né, do papel do Estado, da força do Estado, o Estado como comandante do desenvolvimento. Esse mundo caiu. Né? Caiu no mundo. Aliás, caiu no mundo. Aqui no Brasil, o que nós tivemos foi um permanente aumento dessa estrutura de Estado. Na campanha de 89, eu disse o seguinte: gente, a direita mamou até agora. A esquerda vai vir para mamar daqui para frente. Mas ninguém quis mudar na própria Constituinte essa estrutura do Estado centralizador dos recursos. Portanto, hoje, se nós não fizermos um país de baixo para cima, não vai dar certo, porque o país de cima para baixo está quebrado. Doutora Fife, vamos falar um pouco de custo do dinheiro e oferta de crédito? Sim, senhor. Vou fazer uma introdução e depois a pergunta. Desde outubro de 2016, o Banco Central tem desenvolvido uma agenda chamada Bacen+.
Nessa agenda, ele prioriza o aperfeiçoamento do sistema financeiro nacional, com ênfase no aumento da competição bancária através de novos canais de crédito. Também tem buscado a redução do custo final de crédito para as famílias, consumidores, produtores e investidores. Dentro dessa agenda, o chamado cadastro positivo é um dos pilares fundamentais para a expansão sustentada do crédito. Se a gente adotar o cadastro positivo, a gente pode sair de 47% do PIB, de relação crédito-PIB, para algo como 80% a 100% em alguns anos, como aconteceu no Chile e como acontece o dobro nos Estados Unidos e outros países. Então, eu pergunto ao senhor, como é que o senhor vê essa agenda do Banco Central e o cadastro positivo? Vamos direto no cadastro positivo, cujo relator está aqui, o Walter Yoshi, deputado, que é lá da Associação Comercial. Perfeito. Portanto, essa bandeira sempre foi nossa, do cadastro positivo. Eu que fui segurador, né, sempre dava o exemplo. Quando eu vou fazer o seguro de automóvel de uma pessoa, primeiro eu traço o perfil. Né? Se ele é mais velho, se o carro está na garagem, tudo isso faz com que o custo do seguro seja mais barato quando ele tem menos risco. A mesma coisa seria para o crédito, mas nós tivemos 10 anos de luta que as coisas não aconteceram e posso dizer que o próprio sistema bancário não se interessou nunca pelo cadastro positivo, porque é muito mais fácil meter um spread igual para todo mundo, né, como é hoje e continua sendo, e a nossa luta para fazer o cadastro positivo tem sido tenaz. Eu sou adepto do cadastro positivo, sim, para poder baratear o custo do dinheiro para o cidadão e para as empresas. Agora, sobre esse aspecto, também nós vamos ter que ter um choque de competição. O Banco Central está com vergonha. Ele está com vergonha. Porque na hora que ele pede e recomenda ao sistema financeiro para diminuir a taxa de juros de 360%, 350% ao ano, que é a agiotagem institucionalizada, agora ele está descobrindo que precisa ter concorrência. Mas foi o Banco Central que promoveu essa concentração bancária monstruosa que nós temos, a maior do mundo. Enquanto nos Estados Unidos nós temos 6 mil bancos, aqui nós temos 5 bancos que controlam 84% do mercado. Esse é um oligopólio instituído pelo próprio Estado. Nós apresentamos uma proposta agora, que já foi aprovada no Congresso 2 vezes e vetada pelo Banco Central, que é a criação da empresa simplificada de crédito, que é o cidadão poder, na sua cidade, emprestar o dinheiro para quem ele conhece. Aí vão dizer, mas o senhor está incentivando a agiotagem? Não, estou combatendo a agiotagem oficial. Portanto, o choque de concorrência no mercado financeiro é fundamental. E o cadastro positivo, estou com ele. A Fifi, vamos passar ali para esse lado agora, o Amendo. A Fifi, essa pré-campanha está bastante interessante, né? A gente teve nos últimos meses pelo menos 2 quase candidatos considerados outsiders que colocaram a cara para fora da janela, viram a banda da política passar e desistiram. Luciano Huck e Joaquim Barbosa. Hoje, o pré-candidato ao Senado, o José Luiz da Atena, também desistiu de sua campanha. Ah, já desistiu? Desistiu hoje. Queria saber do senhor se, por que o outsider hoje em dia, ele a política, o jogo político é para profissionais? Olha, você tem que ter traquejo, você tem que ter conhecimento e tem que ter correção na tua vida. Você não inventa um político, ele tem que ser formado. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou político. Não sou um político profissional, até porque eu tenho a minha atividade, eu não dependo da política para viver. Mas é através da política que nós vamos fazer as transformações. Portanto, não adianta ficar importando popularidade. O que se quer é ganhar a eleição fácil, mas depois não se sabe o que fazer com ela. Tem que ter preparo, tem que ter traquejo e saber lidar com o mundo político. João. Candidato, em 2010, o senhor anunciou no dia 30 de março o poupa-tempo do empresariado. Se me perdoa o nome, mas era um nome parecido com esse. Eu estava lá na época pelo Valor Econômico e conversei com o senhor disse que o Serra, que na época era o governador do estado, estava coordenando a possível entrada do senhor na vice-candidatura, como vice na candidatura de Geraldo Alckmin, no final daquele ano. E aí o senhor disse que quem estava coordenando era o Serra
Eu perguntei como é que era a opinião do Alckmin, o senhor disse textualmente, foi o que saiu na redação, no jornal, abre aspas, Alckmin está absolutamente ciente disso e vai obedecer a diretriz, fecha aspas. O final da história, o senhor de fato foi vice na chapa dele, os dois ganharam, o senhor foi vice-governador do estado de São Paulo com o Geraldo Alckmin durante 4 anos, 2011 a 2014. Uma correção. Fui eleito vice-governador e nomeado secretário do Desenvolvimento. Correto. Onde iria desenvolver todo o processo, não do Poupa Tempo, mas a da Rede Simples, que eu acabei fazendo no Ministério. Perfeito. Tá? A Rede Simples. E fiquei 2 meses, 3 meses e fui demitido pelo Geraldo Alckmin por ter fundado o PSD. Aliás, o partido que agora ele quer apoio para poder se eleger, mas ele combateu fortemente e interrompeu o estudo, o que me levou a ter que fazer tudo isso em outro posto como ministro. Justamente, o senhor antecipou, mas é justamente esse o meu ponto. O senhor conviveu, bem ou mal, por 4 anos como vice-governador de Geraldo Alckmin, hoje rival do senhor na disputa presidencial. Eu não convivi, foi muito pouco. Muito pouco. Quer dizer, não tem relação e se depender do senhor, o PSD não apoia Geraldo Alckmin. Aí que está, é uma questão de você saber se vale nessa campanha você defender as bandeiras que inclusive estão no programa do partido desde a sua fundação, até porque fui eu que escrevi. Pois é, tá? falando. Então, a lógica de você, numa campanha presidencial, defender os princípios do seu partido ou terceirizar com o candidato. Nada pessoal. Aí é uma questão de objetivo político. Eu acho que há uma grande oportunidade do partido colocar as suas bandeiras para serem defendidas numa campanha presidencial. Se, por acaso, você não chega, pelo menos você já tem um capital para poder negociar com quem vai para o segundo turno com base em programa e não com base em conchavo político. Mas isso pode se repetir ainda esse ano, né? Porque a convenção do partido ainda vai referendar o seu nome ou não. E o presidente do partido defende a aliança com o Geraldo Alckmin para a presidência. Então, aqui até o final do mês... Vamos ter que decidir. Como é? Vamos ter que decidir. Vamos ter que decidir. Se democraticamente. Candidato ou não. Aí não há nenhuma ruptura, mas é uma questão de defesa de princípio e ponto de vista. Doutora Fifi, eu sei que no final vai ter um ping-pong aqui para o senhor falar, mas eu quero fazer um ping-pong da economia. Quem seria o seu presidente do Banco Central, o seu ministro da Fazenda e qual o tamanho de um BNDES no seu governo? Seria grande ou pequeno? Bom, primeiro, jamais vou declinar nome de quem quer que seja em campanha. Se eleito, aí eu vou fazer as escolhas. Mas o senhor está mais para um Meirelles ou mais para um Nelson Barbosa? Olha, o Meirelles, eu tenho muito respeito pelo Meirelles, e o Meirelles seria um grande ministro de Relações Exteriores, com visão econômica, para poder levar uma imagem do Brasil mais a contento na busca dos recursos. Mas o senhor está mais para o Milan Goldfein ou para o Tombini? Porque o Meirelles, ele tem uma característica, ele está muito mais para Davos do que para a periferia, né? Onde tem a economia real e a economia social. Tem uma diferença. Então, cada um de acordo com a sua característica. Eu o respeito muito. E no Banco Central, o senhor está mais para um Alexandre Tombini ou mais para um Milan Goldfein? Vou analisar outros nomes. Chega dos mesmos. Sabe por quê? Porque todo mundo, hoje, no setor financeiro, ora está no governo, sai do governo, vai para um banco, sai do banco, vai para um fundo, sai do fundo, vai para uma corretora, depois volta para o governo. É meio esquisito isso, porque todos ficaram ricos, viu? Mas o BC tem que ser independente? Última pergunta, prometo que eu fui atropelando. Hoje ele não pode ser independente porque ele está na mão do sistema financeiro. Quem manda no BC é o mercado financeiro. Nós temos que mudar isso. Lamute. O senhor disse que foi para diversos governos para defender uma causa, mas quando o senhor estava no governo de Dilma Rousseff, o senhor, que é uma pessoa que defendeu ideias liberais em 89, estava num governo bastante estatizante. Não era contraditório para o senhor? E, inclusive, o senhor era, ao mesmo tempo, vice-governador do Estado, cujo governador era do PSDB,
que era um adversário ferrenho do PT. Isso não é contraditório na trajetória do senhor? Em absoluto. Até porque, como eu disse, eu defendo uma ideia, eu tenho uma bandeira. E essa bandeira, mesmo do governo da própria Dilma, foi muito positivo. Mas se todo governo é estatizante, o senhor está lá... Bom, a micro e pequena empresa foram devidamente incentivadas. Nós fizemos alterações muito profundas na própria legislação. Você é jornalista? Sim. Você sabia que você não podia estar no Simples? E que agora está, exatamente porque nós mudamos isso, porque nenhuma atividade intelectual não podia estar no Simples. Não ampliaram muito as categorias? Ampliamos, até porque a Constituição diz que dá tratamento diferenciado à micro e pequena empresa, segundo a lei. O que fez a lei? A lei determinou que micro e pequena empresa é por faturamento. Ora, se é por faturamento, o que importa é o tamanho. Se você é jornalista, mas o teu faturamento é de micro, você tem que ser micro. Se você é jornalista, passou o teto, você vai para o regime normal. Mas você não podia discriminar. Portanto, coisas muito importantes foram feitas dentro do governo e eu fui lá para fazer essas modificações e tinha poder para isso. Doutora Fepe, recentemente o senhor deixou o conselhão do governo. E a minha pergunta é a seguinte, por que o governo Michel Temer é tão mal avaliado? Bom, eu deixei o conselhão por uma questão de incompatibilidade... Por causa da campanha? Da legislação. Né? Agora, o problema do governo Michel, você há de considerar que muita coisa importante foi feita. Foi feita, não podemos deixar de reconhecer. Porém, o presidente da República é a figura máxima do processo político. E como o processo político hoje está num desgaste muito profundo, ele então, como figura máxima, assimila todo este processo como presidente da República. Às vezes até injusto com aquilo que realmente ele esteja fazendo de bom e não reconhecido. Mas, infelizmente, hoje o ambiente sobre o processo político faz com que todos sejam condenados e ele, principalmente, por ser presidente. A corrupção pesa, obviamente. O sistema é corrupto. O sistema é corrupto. E hoje, quando se fala em combater a corrupção, nós temos que também combater o sistema. Eu fico preocupado, porque nós estamos falando muito em combater a corrupção, mas estamos mantendo todo o sistema sem alteração. E as grandes reformas, principalmente a política, ela vai diretamente nesse ponto. Doutora Fife, eu queria voltar um pouco no tema que o senhor tocou, mas eu queria ampliar, que é a inclusão econômica e social. Há 20 anos atrás, o Gilberto Dupla já escrevia disso, do avanço tecnológico, da restrição aos novos empregos, do problema das novas tecnologias ocuparem espaço de trabalho. O Mohamed Yunus, num livro desse ano, volta a falar da necessidade premente da inclusão social e até no Fórum Mundial em Davos, o Klaus Schwab, que é o coordenador e o inventor do fórum, fala que as lideranças precisam assumir o papel de fazer a inclusão econômica e social, tratar da questão de emprego, da questão de distribuição de renda e de equilíbrio no mundo, porque são eles que têm o poder de fazer isso. Pergunto, nós aqui no Brasil, os empresários, estão dispostos a fazer isso? As lideranças que têm poder político e econômico estão dispostas a fazer a inclusão? Olha, nós estamos fazendo a inclusão. Você sabe que nós criamos o MEI, Microempreendedor Individual. E que já bateu 8 milhões, ou seja, 2 vezes a população do Uruguai, que estava escondido aqui. E nós temos ainda mais 14 milhões para buscar. E nós fizemos a inclusão econômica. A criação do MEI é uma revolução, que hoje é considerado até internacionalmente como o maior programa de inclusão econômica no mundo. Você falou do Mohamed Yunus. Eu o recebi aqui. Eu era secretário do Trabalho naquela época, exatamente para nós discutirmos a inclusão. E você sabe que a tese dele era sobre o financiamento. Sim. Se você não tem $1 para começar, se não tem empréstimo, que aliás aqui no Brasil o sistema financeiro detesta emprestar para o pequeno, né? E nós estamos buscando hoje fórmulas como a fintech,
Aliás, o Sebrae vai entrar com Fintech para emprestar dinheiro para o microcrédito, exatamente para fazer essa inclusão, a inclusão financeira, a inclusão econômica e a inclusão social, através dos programas de previdência que o MEI hoje tem condição. Então, esses 8 milhões de MEIs são batalhadores também e foco da nossa campanha. Vamos ter que passar para mais um intervalo. A gente volta com o pré-candidato à presidência pelo PSDB, Guilherme Afife Domingos. PSDB não, por favor. PSD, desculpa. Tá bom. Guilherme Afife Domingos, dentro de instantes. Até já. Estamos de volta ao vivo para o terceiro bloco da entrevista com o pré-candidato à presidência pelo PSD, Guilherme Afife Domingos. O senhor ocupou bastante tempo o Sebrae, não é? E, ao mesmo tempo, um ponto forte da sua campanha é baixar a carga tributária. Só que o Sistema S, ele morde ali na folha de pagamento de todos os brasileiros, cerca de 2,5%, não é isso? Do qual o Sebrae fica com em torno de 3 bi e 800 milhões, como foi no ano passado. O senhor prevê, para baixar a carga tributária, reduzir também essa parte que vai para o Sistema S? Olha, é importante essa oportunidade que eu tenho de fazer a diferenciação. Quando você fala de Sistema S, ele é o tradicional dos anos 40, né? Que era o serviço social da indústria, comércio, agricultura, depois veio transporte, que é objetivamente a formação de mão de obra, né? E a parte social e educativa, que eles têm um belo conjunto de trabalho. O S do Sebrae é muito tempo depois, ele é de 1990. Porque era um sistema, o Sebrae era com C, e ele era do Ministério do Planejamento. E qual era o papel do Sebrae? Era exatamente fazer o crédito orientado do BNDES, né? Então, tinha o Sebrae, através de seus técnicos, que faziam todo o acompanhamento para efeito do crédito. Quando no governo Collor resolveu-se dar força ao Sebrae e transformá-lo em serviço social autônomo, né? Foi quando, então, foi feito este processo do desconto em folha, mas já colocado pelo Supremo, que não é contribuição social, é uma CID, uma contribuição de domínio econômico. Para quê? Para que possa investir no desenvolvimento da micro e da pequena empresa. E a única verba que existe para micro e pequena empresa é essa. Porque o resto do governo, aliás, o que aconteceu? O ministério, que foi o primeiro ministério criado, ligado à presidência, né? Quando assumiu o Levi, eles resolveram extinguir, transformaram em secretaria, jogaram essa secretaria no porão do MIDIC e jogaram o MIDIC no porão do Ministério da Fazenda. Porque hoje no Brasil nós só temos política fiscal e monetária. Você não tem nenhuma política de desenvolvimento. Quem está segurando as pontas do desenvolvimento da pequena empresa é exatamente o Sebrae, que, aliás, a contribuição é das grandes empresas, a pequena empresa não contribui. Agora, a gente sabe que no Sistema S, também, o tal do Sistema S também sustenta federações, confederações e também com uma parte que é descontada, não é, na folha salarial de todos os brasileiros. Não é isso? O senhor pretende diminuir isso? A do Sebrae, não. Não, eu sei, do Sebrae não. Estou falando, falando das outros S. Eu sou Sebrae. Tá? Mas, agora, nós temos que avaliar o custo-benefício, que é o serviço que é prestado. Esse negócio de sustentar a federação tem que ser efetivamente apartado. A federação tem que viver da contribuição espontânea. Eu sou originário de associação comercial, que não tem compulsoriedade nenhuma. Quer dizer, nós vivemos as várias entidades, como está aqui o Paulo Somussi, que é da Abrazel, que é a refeição fora de casa, mas junto está lá
associações comerciais, clube de dirigentes lojistas, associação de supermercados, nenhuma vive de imposto compulsório. São representações autênticas. Portanto, o que nós vamos fazer é fortalecer as representações autênticas, mas o investimento que vai para a formação de mão de obra e para a educação, ele tem que ser mantido e é bem administrado. A FIF tem 2 entidades que ninguém governa sem elas no Brasil. No resto do mundo, parecido, mas aqui no Brasil essa configuração ela é bem clara. Uma entidade é o mercado, que forma o preço, que forma preço de ativo financeiro e alimenta ou não a confiança e a segurança de se investir no Brasil. E a outra entidade é o Congresso Nacional, que cria as leis. O mercado está perdido aí, os candidatos que ele gosta não estão se saindo bem. E o Congresso Nacional está mais perdido ainda, quer dizer, não tem liderança, tem um monte de partido, estão criando um monte de lei agora para aumentar o rombo das contas públicas, criando um monte de despesa. Como é que o senhor vai governar? Como é que, com que mercado e com que Congresso? Eu queria que você definisse o mercado. Porque se o mercado é a jogatina da Bolsa e a jogatina do dólar... Minha querida, o mercado reagiu assim, está todo mundo... O que ele falou? O dólar subiu, o dólar baixou, muita gente ganhando dinheiro em cima disso. Isso é verdade. Não é verdade? Portanto, eu quero prestigiar quem ganha dinheiro com trabalho, não quem ganha dinheiro com dinheiro. Para mim, tudo é especulador. Segundo ponto, o Congresso. Tudo que eu consegui, eu consegui por unanimidade. Nenhuma medida de apoio à pequena empresa saiu do Ministério da Fazenda ou do governo do Executivo. Não saiu nenhuma. Pelo contrário, tivemos sempre oposição, mas através do diálogo dentro do Congresso, nós tiramos tudo por unanimidade. Então, você precisa saber lidar com o parlamento. E para lidar com o parlamento, tem que ter vivido lá dentro. E para lidar com o mercado? Com o mercado, vamos olhar o mercado real. O mercado real é composto dos investidores que vêm investir no longo prazo, não aquele que põe e tira, tá? Através de inside information, através de especulação, como agora é uma bolsa de apostas, né? Todo mundo, o que vai acontecer? Quem é que vai subir? Quem subir vai o dólar subir, o dólar baixar, tudo é especulação. Isso não é o Brasil real. Eu trabalho com a economia real, aquela de quem ganha dinheiro com trabalho. Candidato. Sim, senhor. O senhor, em 89, se inscreveu como um candidato liberal, era o partido que levava liberal no nome e tinha, como a gente disse nos outros blocos, um economista liberal trabalhando com o senhor Paulo Guedes. Nessa entrevista aqui, o senhor já disse ser contrário à independência do Banco Central, aqui sem nenhum juízo de valor, apenas descrevendo o que o senhor disse. Ser contrário à independência do Banco Central, o senhor fez ataques a uma visão de mercado financeiro descolada da realidade e, por fim, o senhor disse que o Brasília virou uma coisa de política fiscal e monetária, o que eu imagino ser política fiscal apertada e política monetária apertada, porque elas poderiam ser também expansionistas. E o senhor concluiu dizendo, não há ninguém pensando desenvolvimento. Isso não é uma pauta que parece ser, novamente sem juízo de valor, mas não é uma pauta que parece ser de um candidato de esquerda em 2018? Não é muito diferente do AFIF de 1989? Não, pelo contrário. É bastante afirmativo dentro dessa direção. Ou seja, independência do Banco Central hoje, eu gosto da independência do Banco Central, mas hoje ele não é independente. Ele está na mão do sistema financeiro. Está na mão do sistema financeiro. Isso é muito perigoso, você entregar as barbas para o sistema financeiro. Ele tem que estar sob controle, tem que estar olhando. Até porque nós pagamos juro demais. Hoje se vive, o rentista vive do juro pago pelo Estado e hoje agora teve uma redução sensível da taxa de juros, que é muito positiva para melhorar as condições de finanças. Está na menor taxa básica de juros da história. Só uma ponderação. Tudo bem, o senhor está colocando sempre uma dicotomia na postura do Banco Central do sistema financeiro. Mas o sistema financeiro aqui no mundo, ele serve como canal para promover
o caixa, o fluxo, o investimento, a poupança, quer dizer, ele faz parte da água que jorra no sistema, que emana, que faz funcionar. Então, eu não entendi muito bem por que tanta crítica. Onde está o ponto? É a crítica ao oligopólio do sistema financeiro. Não há concorrência. Tá. Não há. Não é o processo da existência do sistema financeiro? Não, de jeito nenhum. Ele tem... Banco Central e que tem que buscar uma eficiência cada vez maior. Absolutamente sim. Porém, o que eu não posso aceitar é uma política oligopolista comandada pelo governo. E o que se faz para melhorar, doutora Fih? O Banco Central, por quê? É mais fácil você fiscalizar 5 do que fiscalizar 5 mil. Então, vamos sempre promover a concentração, porque assim eu mantenho o controle total. A culpa é exclusiva do governo? Só um minutinho. A culpa é exclusiva do governo? Não entendi. A culpa é exclusiva do governo? Por que isso? Olha, pelo menos é quem está no comando da política financeira. Mas, doutora Fifi, na pergunta que eu fiz ao senhor do Agenda Bacen Mais, eu falava exatamente disso. Na verdade, o que o Banco Central tem feito desde outubro de 2016? Ele tem aumentado a competição, tem colocado as fintechs que o senhor colocou, no passado colocou as cooperativas, está buscando sair de um processo que está concentrado e usar as financeiras, as cooperativas e todo o resto do sistema para ampliar a oferta e melhorar essa oferta. Então, é por isso que eu estou dizendo que eu sinto uma dicotomia aí. É esse o ponto. Me permita, Nicolas, colocar você, eu falei desde o começo, o Banco Central está com vergonha. Está com vergonha. Na hora que ele vem recomendar ao sistema financeiro, não daria para baixar a taxa, porque está pegando mal 360% de taxa no cartão ou de taxa no cheque especial. Isso é uma vergonha. Né? Então, ele sentiu essa vergonha e está partindo para estimular a concorrência. É porque a coisa já... Eu vou nessa direção. Entendi. Eu sou de mercado. Mercado no sentido concorrência. Vamos fazer concorrência nesse mercado. Vamos de mercado, então. Claro. Perfeito. E como mercado, sou liberal. A Fifi, se a tese... Queria voltar numa questão que o Vila Verde e o Lessa levantaram no bloco anterior. Se a tese da candidatura própria sair derrotada na convenção do PSD e a tese de apoio ao Geraldo Alckmin prosperar dentro do partido, o senhor está disposto a fazer campanha, televisão, palanque com Geraldo Alckmin e se estaria disposto a disputar outro tipo de cargo, deputado federal, senador, enfim? Não vou disputar nenhum outro cargo. E segundo, não trabalho com a hipótese de perder. Se perder, aí eu vou pensar o que fazer. Mas o senhor tem contra o senhor Gilberto Kassab, que é o presidente do partido, né? Eu não sei se ele está tão contra assim. Não sei. Não sei. Conversas estão firmes lá com não o sei. governador. Não sei. Tem que chamar o Kassab aqui. Tem que chamar o Kassab. Agora a gente vai interromper, vai passar para o próximo bloco e voltamos já com o pré-candidato à presidência pelo PSD, Guilherme Afifo Domingos. Fique aí, voltamos num instante. Estamos de volta para o quarto e último bloco da entrevista com o pré-candidato à presidência pelo PSD, Guilherme Afifo Domingos. O senhor batalha há anos, desde pelo menos 89, pela redução da carga tributária. E a gente sabe que a carga tributária brasileira é um cipoal, né, de tributos que, enfim, a simplificação às vezes passa a ser mais importante até do que a redução da carga, porque as empresas têm, às vezes, departamentos enormes para decifrar como pagar impostos, né? E a gente sabe também que quanto mais dificuldade, mais gente para vender facilidades, né? Então, parece ser uma outra face da corrupção, não é? E por que, então, durante todo esse tempo, durante toda essa batalha, quais foram as barreiras que o senhor enfrentou, que o senhor pode mostrar para a gente, dar exemplos de melhorar esse sistema tributário, simplificar um pouco mais, diminuir um pouco a carga? O senhor fez várias coisas. Queria saber das barreiras que o senhor encontrou. Bom,
Você tem um processo, porque você tem um corporativismo fiscal muito forte, muito forte. Quando nós entramos na luta, isso vem da Constituinte, é da minha autoria, o parágrafo único, não é o único não, é o parágrafo 9º do artigo 150. O consumidor tem o direito de saber o imposto que ele paga nos bens e serviços consumidos. Isso é um dispositivo constitucional que ficou lá, letra morta. Quando foi em 2005... Não colou. Quando foi em 2005, quando eu fiz um movimento de rebelião da medida provisória 232, que ia meter a mão no setor de serviço, e derrubamos, né? Eu lancei o impostômetro e a campanha de olho no imposto, com o objetivo de regulamentar o dispositivo da Constituição que falava a respeito do imposto exposto, né? Isso foi muito duro. Eu colhi 1,5 milhão de assinaturas, eu era presidente da Associação Comercial, e aí levamos ao Renan, que era o presidente do Senado, ele imediatamente chamou os líderes, assinou, foi aprovado rapidamente, e depois foi para a Câmara, e aí demorou uns 4, 5 anos, e eu acabei até regulamentando esse dispositivo como ministro, né? Porque a presidente sabia que era eu o autor de toda essa mobilização, ela falou, eu gosto de transparência, é bom que coloque isso. E nós conseguimos aprovar. Hoje, você, em todas as notas fiscais, tem a estimativa do imposto lançado. Então, a ideia nossa era criar no brasileiro a mentalidade do taxpayer, ou seja, é o pagador de impostos. Pago, logo exijo. E isso hoje começou a já crescer na sociedade, porque as pessoas já estão sabendo que no consumo está a grande parte dos impostos e que ele é altamente regressivo, porque ele atinge muito mais os pobres do que os ricos. Então, a nossa ideia sempre foi fazer a demonstração do imposto exatamente para que o cidadão saiba o seu direito. O brasileiro tem complexo de súdito, ele não tem complexo de cidadão. De súdito é, o rei é bom, ele me dá de graça. A educação é de graça, a saúde é de graça e eu não posso reclamar. Não é de graça, você está pagando, você tem o direito de reclamar, é um direito do cidadão. Então essa campanha ela foi feita e esse dispositivo foi feito exatamente para a consciência do cidadão. Agora, a reforma tributária, ela tem que passar por um brutal processo de simplificação. O caos está no ICMS. 27 legislações e cada um fazendo barbaridade todo santo dia. É impossível você administrar uma empresa que tenha um tamanho nacional. Tanto é que nós estamos investindo pelo Sebrae. Aliás, a Receita, que está sem dinheiro, não tinha dinheiro para investir em programas de simplificação. Então eu falei, tudo bem, nós vamos investir 200 milhões até dezembro. Para quê? Para o E-Social. O E-Social fomos nós que investimos, que está agora se iniciando. Nota fiscal eletrônica de município. E a unificação das notas fiscais eletrônicas de todos os estados para acabar com essa barbaridade de imposto na fronteira. Quando você vai vender, que já é para um outro estado, você já faz origem e destino na mesma nota, já cria um fundo para que esses recursos sejam imediatamente distribuídos. E qual o exemplo disso? É o Simples. O Simples, através de uma única contribuição, são impostos federais, estaduais, municipais, num único recolhimento, automaticamente distribuído. Só que as máquinas fiscais dos estados não gostam da simplificação, porque é perda de emprego e de poder. Centro do corporativismo. Área corporativismo. Candidato, reforma da Previdência está no primeiro lugar do seu governo? Está no primeiro lugar no país. O Brasil aboliu a monarquia, mas a corte ficou, minha filha. Complexo de súdito é bom, hein? Complexo de súdito. Pois é, mas o senhor vai chegar lá, o senhor vai fazer a sua campanha dizendo, primeira coisa que eu vou fazer vai ser reforma da Previdência? Tem que fazer. Tem que fazer. Você vai perder voto, hein? Mas não tem como. Você não tem como. O cidadão, aliás, a campanha é importante para a gente conversar diretamente com o cidadão. Porque hoje, quem está fazendo todo o barulho são aqueles que têm o privilégio, né? Que não querem perder o privilégio. E eu acho que a reforma tem que ter um espaço longo para ela entrar em vigor.
né? Porque você não dá cavalo de pau no Titanic, não tem condição. Então, o importante é você aprovar uma reforma que ela tenha as suas etapas de implantação para criar justiça social. Porque não é possível que o cidadão comum tenha uma aposentadoria tão distante quanto os que vivem na corte. Candidato, o senhor falava em privatização em 89. O Paulo Guedes disse numa entrevista ao Valor que ele convenceu o senhor a propor uma privatização bastante agressiva. Queria saber se o senhor hoje defende uma privatização agressiva que incluiria a Petrobras, a Eletrobras e os bancos públicos. Olha, em primeiro lugar, eu quero acabar com o monopólio. Aliás, como dizia o nosso companheiro de constituinte, o grande Roberto Campos, monopólio. Quem é competente não precisa, quem não é, não merece. Portanto, o monopólio da Petrobras não pode, nós temos que acabar com o monopólio. Mas o senhor privatizaria a Petrobras? Ela pode sobreviver até com ações do Estado com um valor muito menor e jogando muito mais a mercado, com uma governança corporativa muito mais sólida, tá certo? Então, não é o problema da privatização, mas da concorrência, que vai permitir a concorrência para que ela seja uma empresa medida por um processo de mercado. Eu não preciso fazer imediatamente a sua privatização. Aliás, posso vender um bom pedaço de ações jogando a mercado como uma empresa competente. A mesma coisa com as outras. O que eu não quero é monopólio para poder manter privilégio corporativo. Candidato, agora há pouco o Jornal da Cultura deu que o novo ministro do Trabalho é Caio Luiz de Almeida Vieira de Mello, que é sócio da esposa do ministro Gilmar Mendes. Pode não ser ilegal, mas não é imoral? O Brasil não está cheio de imoralidades como essa? É esquisito. É muito esquisito. Isso é próprio do mundo de Brasília. O mundo de Brasília é muito distante da realidade do que a gente pensa. Isso seria um quase... Não é nepotismo porque não é parente, mas é sócio, né? Esquisito. Doutora Fifi, o senhor colocou muito bem o seu ponto de vista sobre os pontos com relação à economia doméstica. Mas eu queria saber um pouco como é que o senhor vê a questão de comércio internacional, de posicionamento do Brasil, de atração de investimento para a gente poder desenvolver o país, porque não tem poupança própria, está todo emprestado para o setor público. Como é que isso se posiciona nesse sentido? Olha, em primeiro lugar, você tem que ter dentro do país um clima de estabilidade jurídica, inclusive, para poder atrair capitais. O Brasil, por si só, é fortemente atrativo. Você imagine que o nosso motor é a agricultura. Está provado aí, você viu que explodimos aí na produção, com tecnologia, né? As estradas não se expandiram, falta infraestrutura. Por que o mercado internacional gostaria de investir na infraestrutura para o setor agrícola de produção? Por um fato muito simples. Enquanto no hemisfério norte, lá funciona 180 dias por ano, aqui funciona 360 dias por ano. Portanto, se amortiza na metade do tempo o investimento que é feito no hemisfério norte. Todos querem investir no Brasil. Só que eu estive em Londres levando as PPPs do governo do Estado e aí eles me diziam o seguinte: mas doutor, é difícil entrar lá. É muito difícil nós, operadores de logística, entrarmos no país porque já está tudo combinado, já está tudo fechado. Que é essa história agora que começa a aparecer com toda a intensidade. A Lava Jato e os aspectos dos cartéis que foram montados dentro das licitações. Isso lá fora eles conhecem perfeitamente. Fala, como é que nós vamos entrar nesse país se a gente não tem oportunidade? Portanto, a estabilidade jurídica é fundamental, a estabilidade financeira do país, não ameaçados por déficit astronômico, o restante eles veem de cabeça, ou seja, eles querem investir no Brasil. O Brasil não é uma nação, é um continente sendo implantado. Candidato, Oi? O senhor disse agora muito claramente sobre a importância da estabilidade jurídica, estabilidade política, e a gente estava conversando também sobre a Constituição, que completa 30 anos neste ano. Desde 1988, o Brasil elegeu 4 presidentes. 2 sofreram impeachment, 50%.
Com essa preocupação de insegurança e a total falta de capacidade mínima de prever o que é 2 anos à frente, porque o primeiro ano todo presidente, quem quer que seja, atravessa, o segundo começa o jogo, como é que o senhor vê nesse país totalmente polarizado de 2018 o cenário para 2019 e em diante? O senhor está preocupado? Como é que o senhor vê o cenário à frente? Olha, nós temos um cenário de caixa perigoso, econômico. Exatamente porque nós estamos com a lei do limite de gastos, né? E a economia não reagiu quando se imaginava. Então, hoje está todo mundo em curso na lei de responsabilidade fiscal. Está explodindo, né? Agora, o ambiente político é que nós temos que discutir. Se vai haver polarização e radicalismo, aí é muito complicado, ou se nós vamos eleger um conciliador. Então, eu acho que no andar da carruagem nós tenhamos grande chance de fazer ou revelar um conciliador que saiba dialogar com o Congresso e com a sociedade. Aí nós vamos sair do buraco. Afife, uma última pergunta do Gilberto, bem rapidinho, que a gente já está encerrando. Afife, de 89 para cá, quais são os pecados fundamentais da classe política para que hoje a gente encontre tanta gente defendendo autoritarismo, volta da ditadura? Quais são os grandes pecados? Olha, quando eu fui eleito constituinte, em 1986, pouco antes... 87, né? Constituinte. Não, a eleição foi em 86 e ela começou em 4 de fevereiro de 87. Né? Mas antes, em 2005, quando eu estava me preparando para ser candidato, eu fui procurado por um cidadão português que foi levado pelo Roberto Campos. Roberto Campos me levou, esse cidadão, porque ele foi o orientador da tese de doutorado desse cidadão, né? E esse cidadão me disse o seguinte: doutor Afife, cuidado com a Constituinte, porque as asneiras se fazem por maioria absoluta e a correção da asneira depois precisa de 4/5 dos votos, que foi o problema da Revolução Portuguesa, né? E aí aquilo ficou na minha parece cabeça. Frase do próprio Roberto Campos. Né? Não, mas foi o colocado claramente por esse português. Sabe quem era o português? Cavaco e Silva, que se tornou depois primeiro-ministro e depois presidente de Portugal. Muito bem. Eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E quando nós estávamos no fim da Constituinte, nós falamos, gente, vamos propor uma revisão dessa Constituição daqui 5 anos, que é exatamente para dar tempo de nós vamos ter um projeto nacional, vamos eleger um presidente da República que vem para modernizar o país, e aí nós temos condições de corrigir eventuais asneiras votadas por maioria absoluta, porque uma revisão seria pelo mesmo quórum. Só que o que aconteceu é que a modernidade não era verdadeira, nós fomos todos enganados. Aliás, eu não apoiei o Collor no segundo turno. Eu sabia que ele ia atrasar no mínimo 20 anos o nosso processo. E aí, ele caiu, o Itamar assumiu, ficou com muito medo de fazer alteração à Constituição e nós perdemos aquela oportunidade. Portanto, eu ainda defendo que nós tenhamos que fazer aquela revisão que não foi feita para poder simplificar a nossa Constituição, colocá-la dentro de princípios, muito mais de princípios do que de lei ordinária, porque tem muita coisa que está na Constituição que teria que ser objeto ou de lei complementar ou lei ordinária, para ter um quórum menor para você poder fazer modificações. Mas nós acabamos engessando interesses corporativos. A gente está terminando, eu queria fazer um ping-pong rápido. O seu ídolo? Pelé. Aliás, eu quando vejo aquele jogo de 1958, eu ainda choro. Muito bom. E um livro nessa área que estamos falando aqui que o senhor recomendaria, que seja também o seu livro de cabeceira? Engraçado. Eu tenho um livro que não é um livro da área,
mas é um livro que muito me impressiona para eu seguir na vida como exemplo. Já li 3 vezes o mesmo livro. Do Amir Klink, o primeiro dele, aquele que ele fez a travessia. 100 dias entre céu e mar. Entre céu e o mar. Aquele é de uma lição de vida extraordinária. Às vezes, quando a gente pensa e está em dificuldade, lembra daquilo, nos dá um ânimo muito forte para continuar. E qual é a música que o senhor gosta? Hoje é o dia que nós estamos completando os 60 anos da Bossa Nova. Eu vivi intensamente isso. Eu lembro do Sidney Moraes, que ensinava violão para o meu irmão. Ele chegou em casa e falou, olha, apareceu um cara cantando essa música e cantou Chega de Saudade. Então ele é o hino da minha geração. E a sua frase, ou o verso? Passo. Passa. Obrigado. Estamos chegando, então, ao final de mais essa edição do Roda Viva. Agradeço a participação do Sérgio Lamute, do Gilberto Amêndola, da Thaís Herédia, do Tiago Uberrais, do João Vilaverde, do Nicola Artingas e do nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora, especialmente ao nosso Centro do Roda, Guilherme Afife Domingos. Boa noite, boa semana. Espero vocês na próxima segunda. Até lá!